Mais uma vez, Deus está no controle. Deus está no controle. Mateus capítulo 2, versículo 1. O título é Os Magos do Oriente. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque em ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exaustivamente dele acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. Enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-vos, porque também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto do Oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhe ofereceram dádiva, ouro, incenso e mirra. E curve sua cabeça. Pai, graça te damos por essa oportunidade que pode ser única esta noite. Louvamos a Ti, Seu nome, pois o Senhor é aquele que fala através da palavra, que orienta, que ensina, porque o Senhor quer que Seu povo seja ensinado em toda a verdade. Coopere comigo enquanto estou ministrando esta noite. Usa a minha vida como instrumento. Fala através da minha vida como canal. Ó Deus, enquanto o teu servo abre a boca para falar sua palavra, coopere curando, libertando, batizando com o Espírito Santo e salvando. Faça uma grande obra esta noite, que o seu nome seja glorificado em nome de Jesus. Você pode aplaudir e dar a melhor salva de palmas para o Senhor Jesus. Deus está no controle. Aleluia. Mateus capítulo 2, versículo 1. Existe toda uma história, mas, como eu sempre digo, pela graça de Deus, Ele sempre me revela em cima da história. E pela sua infinita misericórdia, aqueles que são chamados para o ensino, recebem esse dom de Deus, de ter a revelação da palavra de Deus. Então, a história acabamos de ler, mas a fé, a revelação, quero passar para que você possa entender
que os nossos caminhos têm sido guiados por Deus. Ele está no controle de toda a situação da nossa vida. E mesmo que pareça que em algum momento Ele esteja em silêncio, e Ele veja você questionar alguma coisa, ou fazer pergunta para si mesmo, Ele então, conhecedor do seu interior, e sabe que você às vezes faz pergunta para si mesmo: por que, Senhor? Por que tem que ser assim? Por que tudo tem que ser assim? Deus, Ele conhece os seus caminhos. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui é que você sabe por que você nasceu nessa geração? Você tem ideia disso? Você tem ideia por que você nasceu nessa geração? O versículo 1 diz assim: e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes. Jesus nasceu no tempo de um reinado. E o seu nascimento provocou então no coração desse rei uma grande revolta. Porque às vezes, querido, as pessoas elas olham para suas situações, sua vida cotidiana hoje, e não há esperança. Porque muitas vezes, lá atrás, você já pensou assim: é o meu fim. Lá atrás, muitas vezes, você olhou para a sua vida e não tinha esperança alguma que aquela situação iria mudar. Quantas vezes você pensou que era o fim? Quantas vezes você sentou e disse: eu vou ficar sentado, não vou mais reagir, não vou mais fazer mais nada, porque para mim já acabou, para mim já chega, já acabou. Não vou lutar mais porque eu não tenho força para lutar, não quero também lutar, não quero ficar pensando, porque quanto mais eu penso, as coisas não saem do lugar, eu fico confuso, eu fico confusa, eu fico perturbado. Então melhor parar, melhor até desistir de pensar. Então você decreta, você faz um decreto com a sua própria boca que já é o fim, que não tem mais jeito. Então, às vezes você pode pensar: eu nasci fisicamente no tempo que o diabo reinava sobre os meus pais e mantinha toda a família presa em cativeiro. Você nasceu justamente aonde seus pais eram presos do diabo, aonde os seus pais serviam ao diabo, era escravo do diabo, e você nasceu justamente nesse tempo. Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para pensar que você fisicamente, você nasceu num tempo difícil, no tempo que sua mãe passava privação, seu pai desempregado, sua mãe idólatra, teu pai não queria servir a Deus? Já parou para pensar sobre isso? Que você nasceu justamente quando seus pais eram escravos do diabo, e por causa dele o diabo não tinha preso toda a família, e você nasceu nessa época. Foi justamente isso. Jesus nasceu no tempo do rei Herodes. Jesus nasceu quando havia um governo humano, um governo que ditava as regras, um governo que habitava dentro desse governo o espírito do anticristo. Jesus nasceu nesse tempo. Você já parou para pensar por que você está nessa geração? Por que você nasceu nessa geração?
Deus está mandando você pensar. Deus está mandando você refletir sobre isso. Refletir sobre isso. Então o texto aqui está dizendo que é algo muito forte isso aqui, né? Que o Filho de Deus nasceu de uma maneira completamente injusta. Não havia nem lugar, não havia estalagem, não havia nada. O que havia era um lugar onde Maria ia se estar ali acolhida em um lugarzinho onde os animais dormiam. Só havia ali aquele lugarzinho. Aquele lugarzinho era onde Maria ia dar a luz ao Filho de Deus. Então, diz assim: e eis que alguns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pronto. Quando fala onde está aquele que é nascido rei dos judeus, então o rei Herodes fala assim: mas eu sou o rei dos judeus. Eu que sou o rei. Como é que nasceu outro rei? Que história é essa que nasceu outro rei? Porque eu sou o rei. Que história é essa? O diabo é assim. Enquanto ele não vê nenhum tipo de ameaça, ele fica naquela família agindo, liderando, comandando as cabeças das famílias, trazendo desordem, trazendo confusão, trazendo briga. Por quê? Porque ele impera na família. É ele que governa a família. A família é governada pelo diabo. Então, enquanto ele não vê nenhum tipo de ameaça, nenhum tipo de revelação de Deus, ele fica ocultamente escondido, reinando naquela família. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei, ouvindo isso, perturbou-se toda Jerusalém com ele. E aonde está a revelação de Deus aqui? O diabo, ele fica perturbado quando alguém nasce de Deus. Irmão, não importa se a pessoa se veste como um crente, da paz do Senhor. Para o diabo não importa isso. Essas coisas não importam. Se põe a melhor roupa, o melhor sapato, essas coisas não importam para o diabo. O diabo só vai ficar perturbado quando ele vê alguém nascido pelo Espírito Santo. Alguém transformado pelo Espírito Santo. Porque alguém transformado pelo Espírito Santo se torna uma ameaça para o reino dele. Está compreendendo isso, irmãos? Está compreendendo porque o louvor, as danças, as roupas que vestimos, essas coisas não interferem para o diabo, não. Essas coisas não interferem para o diabo, não, meu irmão. O que ele não quer é ouvir falar que está acontecendo uma transformação na tua vida. Porque quando o rei Herodes ouviu falar, presta bem atenção, o rei Herodes não viu a criança. O rei Herodes ouviu falar que em determinado lugar estava nascendo o rei dos judeus, e que toda a atenção agora, não só dos magos, mas de todo o povo, iria se voltar para a verdadeira adoração a Jesus Cristo. A Jesus Cristo.
Então, não somente o rei Herodes se perturbou, mas a Bíblia fala que toda Jerusalém ficou perturbado com isso. Toda Jerusalém ficou perturbado com isso. Então vou repetir: o diabo se perturba com todos que é nascido de Deus. Todos que foram gerados pelo Espírito Santo. Todos que receberam o Espírito Santo. O diabo fica perturbado. Perturbado. Porque todos nascidos de Deus, repete comigo, porque todos nascidos de Deus, Porque todo nascido de Deus é uma ameaça para o inferno. é uma ameaça para o inferno. Pode aplaudir o Senhor, porque todos nascidos de Deus é uma ameaça para o inferno. Por isso ele se perturbou. Ele se perturbou. Terceiro ponto. Versículo 4. E congregados todos os príncipes, dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. Eles disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá. Presta bem atenção aqui. Eu vou te dar algo para você aqui. Eu estou falando aqui de algo atual hoje. Estou falando de algo atual para a sua vida aqui, para ministrar para a sua vida aqui hoje. Eu quero dizer para você que o que deixa o diabo com ira, com revolta contra você, não é o que você possui de bens, não é o que você possui materialmente. O que deixa Satanás perturbado é que a obra que está sendo feita dentro de cada um de nós vai atrapalhar todo o seu plano aqui na terra, vai impedir o crescimento da maldade, porque um só justo perturbou toda a cidade. Toda a cidade. Agora Jesus vai, olha que a narração vai nos chamar a atenção. Diz assim: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá. Irmãos, toda pessoa que se sente pequena e humilde, toda pessoa que é dependente de Deus, que se sente pequena e humilde e é dependente de Deus, se torna grande diante do Senhor. Eu vou repetir: Deus aponta para a cidade, e você sabe que Deus está falando, não é a cidade, mas Deus está falando de quem mora na cidade, dos moradores da cidade. Olha o que Deus está dizendo: você que mora aí no bairro tal, na cidade tal, mas que se sente pequeno, mas é humilde de coração, diante dos olhos de Deus, você é grande. Deus quer que você se sinta grande, porque, irmãos, em nome de Jesus, o que o diabo lhe quer que você olhe para a sua própria aparência e condições. O diabo quer que você olhe para as suas condições, porque suas condições, sua aparência vai revelar que você não tem nada,
que você não é ninguém, que você não presta para nada, que você é um inútil. Porque se você olhar para a tua aparência, para a sua condição, você vai se sentir incapaz de realizar para o Senhor aquilo que Ele quer, a missão que Ele já confiou em suas mãos. Então Deus revela aqui nessa palavra, para que você venha olhar como Deus olha, venha pensar como Deus pensa. A Bíblia fala de dois moços, eu quero falar de dois moços aqui, dois moços que se sentia menor. Abra sua Bíblia aqui, porque esse texto vai narrar lá em Juízes 6. Juízes 6, capítulo 6. Quando Deus chama Gideão, versículo 15, Juízes 6, versículo 15, e ele diz: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Gideão, quando foi chamado por Deus, ele sentiu o menor. Eu sou o menor da casa do meu pai. A minha família, de todas as famílias de Manassés, de todo mundo que mora em Manassés, de todos os meus primos, de todos os meus parentes, de todos os meus vizinhos que moram em Manassés, de toda a tribo que mora em Manassés, a minha família é a mais pobre. E tem outra coisa, Senhor, eu sou o menor. Mas Deus olhava para ele como grande. Deus olhava para ele como grande. Por quê? Porque Deus busca aqueles que são humildes de coração, aqueles que dependem de Deus para tudo. Irmãos, olha, o estudo, o conhecimento é maravilhoso, mas o entendimento que Deus quer nos dar, essa dependência que Deus quer nos dar, que Deus quer nos mostrar, a dependência de ler, a dependência de se consagrar, aquela dependência de esperar no Senhor com paciência, nos torna grande diante do Senhor. Então Deus aponta para a cidade dizendo: vocês se sentem que vocês sentem que vocês são o menor de toda a capital. De toda a capital, você se sente o menor. Não. Por quê? Porque de vocês sairá o guia. Do Catarina vai sair o guia. Do Catarina vai sair os profetas. Do Catarina vai sair o sacerdote. Irmãos, temos que olhar como Deus nos vê. Temos que olhar como Deus nos vê. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, e tu virarás os midianitas como se fosse um só homem. Então, de todas as tribos de Manassés. 1 Samuel capítulo 16. Assim o Senhor, verso 11: e disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos jovens? Disse: ainda falta o menor. Ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Ainda tem o menor que não estava presente, porque ele estava sendo desprezado, mas diante dos olhos do Senhor era grande. Desprezado pela família, mas diante dos olhos do Senhor é grande. Desprezado pelos seus parentes, pelos seus irmãos, mas diante dos olhos do Senhor ele era grande. Grande. Por que ele era grande? Por causa das suas atitudes que havia dentro dele, as atitudes de Deus. Por que Gideão era grande aos olhos de Deus? Por causa das suas atitudes.
Porque as atitudes deles eram baseadas dentro da verdade. As atitudes desses homens eram dentro da verdade, Por isso eles eram grandes ante o Senhor. Volta lá em nome de Jesus, Mateus. Mateus capítulo 2. Versículo 10. E vendo eles a estrela, se alegraram muito com grande alegria. Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. E prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. Eu queria te dar essa palavra aqui. Glória a Deus. Queria que você se alimentasse dessa palavra essa noite. Que você parasse para pensar. Por que você nasceu nessa geração? Por que você nasceu fisicamente num tempo tão difícil para os seus pais? A resposta é única. Deus está no controle. Em todo o tempo, Deus sempre teve no controle da sua casa. O diabo ditava as regras. O pai bebia, a mãe idólatra, irmãos usavam drogas, mas Deus sempre esteve no controle da sua casa. Então, você chegou até aqui por quê? Se o rei, que era o diabo, comandava toda a sua família, por que você chegou até aqui? Porque Deus está no controle. Deus está no controle da sua vida. Vamos louvar Ele em nome de Jesus?